Shalom, queridos, graça e paz da parte do Eterno. Estamos entrando para mais um culto em casa, entendendo que Deus é real, que a bênção de Deus é poderosa e que nós vamos romper a partir de todas as promessas daquilo que Deus tem nos prometido. Quero convidar você para compartilhar aí com outros. É claro que a nossa audiência depende aí da sua forma de compartilhar. Se você fizer isso, nós poderemos de alguma forma ajudar outras pessoas aí a obter resultados na vida, né? Nós somos seres espirituais, mas nós necessitamos, nós somos seres humanos, falamos com um Deus espiritual e nós necessitamos de obtermos resultados, porque os resultados, eles dizem a quem servimos, dizem quem somos, diz o nível do nosso caráter, o nível da nossa responsabilidade. Então é sempre bom vencer. Se tem algo que Jesus veio nos ensinar, foi sobre a arte de vencer. Ele diz que a nós foi dado chaves, e essas chaves nós podemos abrir ou fechar portas. Ele diz que a nós foi dado um poder, e esse poder que a nós foi dado, ele foi dado para que pudéssemos usar. Eu sempre perguntei, para que poder que Deus nos dá? É só para impressionar as pessoas? Ou Deus nos deu poder para usarmos? A pergunta eu acho que você deve fazer. Às vezes nós entramos em igrejas onde as pessoas travam uma batalha muito grande a respeito de poder. Mas o poder que eles travam nessa batalha não é poder de realizações, é poder de demonstração de falar em línguas, uma língua estranha, bonita, poder de rodar, poder de fazer tantas coisas. Mas e o poder de realizar? O poder que a nós é dado, que foi dado para Moisés, que quando Deus deu poder para Moisés, Moisés saiu e realizou tudo aquilo que o poder que foi dado para ele estava condizendo com as realizações. Então, se Deus nos dá poder, a pergunta é, se há o poder, então onde é que estão as realizações? Tiago, ele entra em uma discussão com o povo de Israel, com os judeus, e ele diz o seguinte, Tiago diz, gente, fé sem obra é morta. Tiago diz que um corpo sem espírito, ele está morto. Então não existe um poder de Deus para apenas guerrearmos na igreja, quem fala em língua há mais tempo, quem faz isso ou aquilo, não. Existe um poder para a realização. Quando você vai ver o Espírito de Deus vindo sobre a vida de Davi, ali em 1 Samuel, capítulo 16, você vai ver Davi sendo ousado. A Bíblia chega a dizer que ele tinha palavras sisudas, homem que falava e tudo que ele falava, ele cumpria. Então a nós é dado esse entendimento, que existe sim o poder que nos fará vencer. E é sobre esse poder que eu vou dar um nome para ele, que foi o tema que Deus me deu ontem à noite, que foi audácia. E quando nós ouvimos esta palavra, nós vamos olhar para alguém que fez algo que não era normal.
Ah, fulano foi muito audacioso em fazer aquilo que ele fez. A gente sempre vai olhar que as pessoas mais audaciosas são as pessoas que lidam com o mal. Porque as pessoas que lidam com a fé, com o bem, elas têm necessidade, dificuldade de ser audaciosa. E justamente por causa da religião, por causa da forma que ela pensa, ela quer ser humilde perdendo, ela não quer ser humilde vencendo, mas tendo atitude humilde. Ela não quer ser vencedoras no que diz respeito àquilo que Deus mandou. Não, ela prefere ficar se escondendo numa religião do que ser uma pessoa audaciosa. Só que quando nós vamos olhar para as pessoas do tipo pessoa que lida com o mal, elas sempre são mais audaciosas. Porque essas pessoas que lidam com o mal são mais audaciosas do que aquelas que são do bem. Você vê que Satanás é tão audacioso que ele tramava projetos semelhantes ao de Deus. Você vê que a Bíblia diz que ele vem de uma forma que engana até aqueles que são escolhidos. Tamanha é a audácia de Satanás. Com esta palavra introdutória, eu quero te chamar a ler um texto da palavra de Deus que está no livro dos Salmos 18. No Salmos 18, fala justamente sobre essa questão de audácia, de sermos, de fazermos algo além daquilo que nós entendemos. Então, eu quero te convidar para nós entrarmos nessa palavra. Eu quero te chamar para você ser audacioso, porque só os audaciosos são capazes de vencer, de romper com aquilo que o paralisa, com aquilo que o leva para fora da sua vida, das suas realizações. Então, eu quero convidar você, eu estou aqui botando no fundo, olha o que está escrito no Salmos 18. Salmos 18 fala sobre o mal que cercava o salmista Davi. Eu quero te levar para algo distante hoje. Quero que você esteja preparado, que eu vou mostrar que as pessoas que mais receberam milagre na vida foram as mais audaciosas. Foram aquelas que, porque a palavra audaciosa quer dizer aquele que se propõe a fazer algo que está além da sua possibilidade e conquista. Porque o audacioso não é aquele que faz, o audacioso é aquele que faz e conquista. Ah, fulano foi muito audacioso, por isso que ele venceu. Fulano acreditou. Olha o que é que diz o Salmos 18. Salmos 18, versículo 17 em diante, diz assim: livrou-me dos inimigos poderosos, dos meus adversários, fortes demais para mim. Olha o que é que Deus está fazendo. Isso aqui chama audácia de Deus. Deus pega um cara fraco, uma pessoa sem capacidade, e agora faz com que essa pessoa, Deus dá uma força, dá um poder. É aquilo que eu comecei dizendo para você. Jesus disse: eu vos dou chaves para abrir portas que ninguém fecha e fechar portas que ninguém abre. O que Jesus estava dizendo é: eu estou te dando possibilidades de você fazer coisas que ninguém é capaz de fazer. Deus está dizendo: eu estou te fazendo audacioso.
Você vai enfrentar perigos, você não vai ter medo dos perigos, você vai fazer e o que você fizer vai estar bem feito, nada poderá te impedir. Por isso que eu estou lendo a partir, aqui, deixa eu voltar mais um pouco no versículo 15, diz assim: o fundo do mar apareceu e os fundos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, com um forte sopro das tuas narinas. Das alturas estende as mãos e me segura. Tira-me das águas profundas. Livrou-me dos meus inimigos poderosos, dos meus adversários mais fortes, que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque quer o meu bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, me recompensou-me. Pois segui o caminho do Senhor, e não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Então você percebe que ele vai mostrar para nós o quanto Deus é audacioso, o quanto Deus pegou as pessoas comuns e deu para elas poderes inacreditáveis, o quanto Deus pegou pessoas que ninguém acreditava e fez delas pessoas extraordinárias. Como é que alguém pode vencer em Deus? Quando você vai ver, conta a história no livro de 2 Samuel, que quando Davi estava um dia olhando, disse: quem me dera beber da água do poço de Belém. A Bíblia diz que 3 dos seus guerreiros, os mais audaciosos, saíram no meio do exército do inimigo, entrou lá e trouxe a água para Davi. E quando Davi viu esse fato, disse: que audácia desses homens. O desejo de um homem comum deu para 3 homens um poder de audácia tão grande que o fez passar no meio dos inimigos e vencer, buscando a água e levando para matar a sede de um ser humano. Agora você vê que Davi começa a dizer que a mesma coisa Deus fez com ele. Deus o fez vencer os inimigos mais poderosos e os mais fortes do que ele. A audácia de Deus é pegar alguém que não é nada e fazê-lo vencer. E levá-lo além. E transformá-lo. Mas você vai ver pessoas que tomaram iniciativa, como esses 3 guerreiros de Davi e outros que eu vou pregar para você. Ele fez pessoas vencerem. E essas pessoas que venceram, eles venceram por intermédio do poder de Deus, por intermédio daquele que é capaz de fazer o impossível acontecer. E para começar, eu quero mostrar para você o significado da palavra audácia, porque foge um pouco às vezes da nossa consciência quando nós falamos de audácia, porque nós achamos que é um atributo muito mais para os que são do mundo, aqueles que são malvados, do que dos homens de bem ou dos cristãos. A palavra audácia é um substantivo feminino que diz que tem a tendência de dirigir. O audacioso é aquele que tem uma tendência de dirigir, de incitar indivíduos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é realizar ações difíceis. Realizar ações difíceis. Eu acho que essa é uma das partes mais fundamentais para a vida dos crentes. Porque um audacioso ele realiza ações difíceis.
despreza obstáculos, olha só, despreza obstáculos e situações perigosas. Tem ousadia, intrepidez. Então, o audacioso não é uma pessoa qualquer. O audacioso é alguém que tem ações para vencer coisas difíceis. Quando você vai olhar para os 4 homens que levavam ali a maca, e Jesus, e quando eles chegaram, eles viram que a casa estava cheia de pessoas, gente de todos os lados, e eles olharam e disseram, e agora, como é que nós vamos levar esse aleijado até a presença de Jesus? Engraçado que quando você olha um momento como esse, de homens que estão ali vivendo um momento que eles precisavam ser audaciosos, eles precisavam agir, ter ações em momentos difíceis, você vê que eles não se contentam. A Bíblia diz que eles vão e diz, vamos subir o telhado, vamos colocar esse nosso amigo pelo telhado. Primeira ação é a audácia de subir uma casa correndo risco de cair, mas não estava preocupado, porque eles eram audaciosos e eles tinham objetivo. Quando você não consegue ser audacioso ao ponto de querer enfrentar os perigos, você não vence. Não há vida sem risco, não há vida sem que você coloque a sua vida em risco. Não tem, ninguém vai conseguir alcançar o que sonha sem se colocar em perigo. E tem mais, a Bíblia é tão sério esse negócio que lá no livro de Salmos 23, o próprio salmista disse, se eu andar pelo vale, ele está dizendo, se eu andar, ou seja, ele seria tão audacioso, se ele andasse, ele saberia que o Senhor estaria com ele, e não estaria apenas na companhia, mas traziam consigo 2 ferramentas que lhe garantiria a vitória. Então olha a audácia do cara, se eu passar pelo vale da sombra da morte, tu está comigo. Agora, você olha para alguns crentes que estão com medo de agir, com medo de fazer alguma coisa para que a vida deles mude, para que a casa dele mude. Tem pessoas que têm medo de decidir, têm medo de agir, não consegue fazer nada que venha mudar a sua vida e nem a sua história. Tem pessoas que têm tanto medo que quando ela vê um perigo, logo ela deixa de ser audaciosa e ela passa a ser uma pessoa medíocre. Uma coisa eu quero dizer para você, e guarda isso como segredo para quem vence, para quem quer vencer. Uma coisa é certa, as pessoas, elas não conquistam, por exemplo, o pobre, a pessoa que diz, a gente não precisa de riqueza. Não é que ela não precisa de riqueza, é que quando ela olha o obstáculo que ela tem que percorrer para ficar rica, ela diz, é melhor eu aceitar a condição do que lutar para sair dela. Então quando se fala de vencer, e as pessoas dizem, mas todo mundo, quem está nesse mundo é para sofrer, todos sofrem, todos passam por dificuldades. Mas na verdade, o que nós vemos é que a pessoa pela qual você está falando, que ela arruma uma desculpa por causa da situação, não é porque ela começa a dar desculpas para não agir em favor da sua própria vida. Porque para ela não quer enfrentar circunstâncias. As pessoas sempre dão desculpas quando elas não querem
quando elas não querem sair da zona de conforto. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 2, a história do homem. Diz assim: poucos dias depois, Jesus, entrando novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava na casa, então muita gente se reuniu ali e foram, de forma que não havia lugar nem na porta, e ele lhe pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4. Não podendo levá-lo a Jesus por causa da multidão, removeu parte da cobertura do telhado do lugar onde Jesus estava, e através do buraco no teto, baixaram a maca até com o homem deitado, o paralítico. Vendo-lhe Jesus a fé, olha o que Jesus está fazendo. A história é simples. O que a Bíblia está dizendo é que esses homens são audaciosos, que não estão parando por causa de dificuldades ou de obstáculo que está sendo colocado na frente deles. Esses homens não querem saber se vai ter luta para alcançar, eles querem saber, eu quero alcançar. É isso que você tem que colocar no teu coração. O teu coração tem que estar escrito: eu quero alcançar. Eu quero alcançar os meus sonhos. Eu quero alcançar os meus ideais. Eu quero alcançar o meu porto seguro. Eu quero, mas vai ter dificuldade. Mas eu sou audacioso ou audaciosa. Eu sou, nada vai impedir. Aí esses homens vêm, está lá a barreira. E eles pararam? Não. Porque o audacioso não para diante das dificuldades. Não para ver se vai dar certo. Irmãos, tem pessoas que são tão audaciosas que elas nem param para planejar. Elas vão de cara e elas vencem. Porque elas estão confiando naquilo que Deus já disse para ela. O que foi que Deus nos prometeu? Deus nos prometeu um poder, chaves para abrir, chaves para fechar. Isso está lá em Mateus capítulo 19, a partir do versículo... capítulo 16, versículo 19, a partir do versículo 19, quando Jesus repreende, Jesus percebeu que Satanás estava usando de artimanha, de audácia, para impedir Jesus de ir para Jerusalém. E aí Pedro vem e diz: Senhor, não faça isso, o Senhor vai morrer. Jesus olha para Pedro com tanta vontade: sai daí, Satanás, vai para trás de mim. Você só conhece as coisas dos homens, você não conhece as coisas de Deus. O que Jesus estava dizendo era: eu sou audacioso ao ponto de entender as coisas de Deus, porque quando você entende as coisas de Deus, você nunca vai tentar impedir um homem de conquistar. Jesus estava dizendo isso. Quando você entende a vontade de Deus para a vida do ser humano, e não são obstáculos, não são lutas que vai parar. Então, quando Jesus olha e ele vê Pedro tentando ali mostrar coisas do homem, de trazer a memória de Jesus morte, trazer a memória de Jesus dificuldade, Jesus diz: opa, para com isso, não é assim não. Não é assim, é Satanás que está agindo por trás desse conformismo, por trás dessa vida sem sucesso, por trás dessa vida sem ousadia. Aí agora você vai ver que o primeiro lugar que Jesus coloca Satanás é atrás dele. Jesus está dizendo: quem tem que andar na frente da vida do homem é Deus e não Satanás. Jesus está dizendo que quando a pessoa é audaciosa, quem anda na frente dela é Deus. Jesus está dizendo que quando o homem toma uma decisão, ainda que seja difícil para ele chegar o resultado, essa pessoa traz na frente dela Deus. Mas quando você vê homens que não têm coragem de romper com as amarras, de fugir da zona de conforto, pode olhar, essa pessoa não vai chegar a lugar nenhum. Você quer ver uma pessoa audaciosa
que se ela dissesse para as pessoas não impediriam ela de fazer o que ela fez? A mulher do fluxo de sangue. Marcos capítulo 5, versículo 27 em diante. A Bíblia diz que essa mulher já tinha gastado tudo com médicos, já havia perdido tudo. Em um momento de audácia, ela ficou sabendo que Jesus iria passar por ali, e o que foi que ela fez? Ela simplesmente diz para ela não diz para as pessoas, porque se ela fosse conversar com pessoas, eu acho que eu vou lá tocar na veste dela. Sabe o que é que ela iria ouvir das pessoas incrédulas? Vai não, mulher, você vai ser apedrejada, vai não, é melhor, e se for da vontade de Deus essa sua luta, e se for da vontade de Deus essa sua doença, você já está com ela há tanto tempo, Deus não quis te curar, você já foi no médico, o médico não te cura, você foi em tanto lugar, ninguém resolveu o teu problema, não vai não. Se a mulher do fluxo de sangue conversasse com outra pessoa, a não ser com a sua audácia, ela não estaria nos anais da história bíblica. Porque ela encontraria pessoas para tirar dela toda a audácia, toda a coragem, toda a determinação. Ela encontraria pessoa para dizer para ela, não faça nada, fica do jeito que está. Vai que você vai até Jesus, tocar nele e ele fica imundo e o povo te apedreja. E ele te condena. Não vai não. Mas a Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue falava consigo, não era com as pessoas, porque o homem audacioso fala consigo, o homem que quer vencer fala consigo mesmo, é ele que diz, eu vou fazer, eu vou lá, porque ele sabe que se ele falar para grupo de pessoas, não vai dar certo. Por isso que você vê Jesus falando aqui na história que eu estou citando para você, dos 4 homens que levavam um paralítico, a Bíblia diz no versículo 5 que, vendo a fé que eles tinham. O que isso quer dizer? A Bíblia diz que existe uma lei chamada a lei do acordo. Tudo que concordares na terra acerca de qualquer coisa será concordado no céu. Tudo que 2 pessoas concordarem na terra acerca de qualquer coisa será concordado no céu. Então, aqui há 4 pessoas concordando que um motivava o outro, conforme você vai ler isso também em Isaías capítulo 6, no dia que morreu o rei Uzias, quando Isaías viu o Senhor, ele percebeu que os serafins gritavam um para o outro, santo, 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 santo. Ou seja, todos estavam em conformidade. Todos estavam no mesmo pensamento. O que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 11? Diz que o povo daquela terra construiu uma torre que deu o nome de Babel. E Deus olhou e disse, esses homens têm um só pensamento, uma só visão, uma só linguagem, tudo que eles determinarem, eles vão falar, eles vão realizar. Quero que Jesus estava dizendo, eles são audaciosos, e além de ser audaciosos em querer fazer uma torre que vai ao céu, eles também têm a mesma linguagem, falam a mesma coisa, pensam a mesma coisa. Aí Deus disse, tudo quanto eles quiserem, eles vão conquistar. Mas o segredo da Torre de Babel não era só a linguagem, era a audácia deles. Eles queriam fazer uma torre que chegasse no céu. E Deus desceu só para ver a audácia desses homens. Porque é impossível alguém construir uma torre para chegar no céu. É impossível. Depois de certo tempo, a nossa respiração, 4 metros de altura, a respiração diminui, o batimento cardíaco diminui, tudo vai ficar difícil. Mas eles tinham tanta audácia que eles disseram, vamos tocar no céu. Isso é audácia. São pessoas que sonham e não apenas sonham, fazem. E o próprio Deus diz que as pessoas audaciosas são pessoas que vencem, são pessoas que alcançam. Aí agora você vê que Jesus disse para aqueles homens, vendo-lhe a fé dos 4, porque Jesus viu fé neles pela audácia deles, mas viu pecado no paralítico pelo comodismo dele.
Então, olha o segredo da Bíblia. A Bíblia está nos mostrando que, versículo 5, diz assim: vendo a fé do que eles tinham, Marcos 2,5, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Olha que Jesus tem duas visões. Qual é a visão que Jesus tem? Jesus tem a visão da audácia de 4 homens, e Jesus tem a visão do pecado, do comodismo de um homem. Jesus mostra nessa história que os audaciosos são audaciosos por causa da fé. Eles são audaciosos por causa da forma como eles agiram, não deixando impedir por causa dos obstáculos. Se você está enfrentando e você só vê obstáculo, e você aceita tudo isso com muita naturalidade, eu chamo a sua atenção. É hora de você rever. Será que você tem fé ou você tem pecado? Olha para a mulher do fluxo de sangue, voltando para ela de novo. Vê o que ela fez. A Bíblia diz que ela dizia para si mesma: se tão somente eu tocar. Mas a Bíblia diz que ela foi, e no meio da multidão, ela com muita audácia, ela foi e viu que todo mundo estava apertando Jesus. Ela vai, toca em Jesus, e a Bíblia diz que ela sentiu estar curada, soltou, que ela não ficou segurando, porque ela é audaciosa, conseguiu, agora ela se esconde. Mas Jesus era audacioso também. Jesus disse: não, alguém me tocou. E alguém disse: mas todo mundo te aperta. Não, apertar é uma coisa, tocar é outra. Tocar é quem tem vontade, apertar é quem se esbarra. Alguém audacioso tocou, alguém audacioso me tocou, e eu estou atrás desse, porque esse tem fé. Aí você vê que quando ela não podia mais se esconder, a Bíblia diz que Jesus a chamou e disse: ela vai lá e conta toda a verdade. Porque ela dizia para si mesmo. Sabe por que muita coisa não funciona na nossa vida? Porque a gente espalha para os pecadores acomodados aquilo que a gente deveria fazer. A gente tem que lutar. Eu vou mostrar para você mais algum significado da palavra audácia para você. Deixa eu mostrar mais um pouco do significado da palavra audácia. Preste atenção. No dicionário da língua portuguesa, nós vamos encontrar alguns outros significados. Mas olha esse significado: o impulso que leva à prática de atos difíceis. Olha o impulso daquela mulher. Olha o impulso desses homens. Jogaram-se para cima, pegaram no telhado, fizeram força. 2 subiu, 2 ficou embaixo e impulsionaram aquele paralítico. Pega ele, quebra o telhado e joga aquele homem na presença de Jesus. Isso é audácia. Audácia que nos leva a tomar um impulso difícil, ou, em outra tradução, extraordinário, mesmo sendo perigoso. Um impulso arrojado, uma terenidade muito forte, uma intrepidez. É alguém que está fazendo algo que uma pessoa comum não faz. Isso é ser audacioso. Então, quando você olha para a igreja, hoje, no plano geral, não existe na igreja audácia. Deixa eu mostrar o conceito de audácia para você entender aquilo que eu estou fazendo ou trazendo para esta mensagem para você. Eu estou tratando os 4 homens, carregando um homem paralítico e da mulher do fluxo de sangue. Mas eu vou entrar um pouco mais. Olha o significado da palavra audácia. Audácia é a característica de algo ou de alguém ousado, corajoso, atrevido.
É alguém que se atreve. Quer ver alguém audacioso na parte de ser atrevido? Olha para Davi, chega numa batalha, está todo mundo com medo, ele chega na batalha e diz: ei, o que é que vai ser dado para quem tirar a afronta? Ah, quem tirar a afronta vai casar, não vai pagar impostos. Aí Davi disse: eu vou, eu quero, eu aceito. Logo as pessoas começaram a dizer: olha as pessoas que não são audaciosas, o que é que elas fazem? Logo, desculpe, as pessoas começaram a dizer: ah, mas você é garoto. Aí vem o irmão e diz: você é um presunçoso. Não, eu sou um atrevido. Gosto dessa palavra, atrevido. Ah, você, não, eu sou um corajoso. Você é uma criança. Ele é um guerreiro desde a infância. Eu sou um corajoso. Ter audácia significa não ter receio de escolher ações presunçosas, difíceis. Ou seja, não deixa que o perigo e o erro ou a falha interfira no seu desejo de realizar determinadas coisas que sonham. O que é que a mulher do fluxo de sangue percebeu? Eu posso ser apedrejada, é um perigo. Pode não dar certo, é um erro, é uma falha. Eu posso ser xingada, um desejo, um mau desejo. Então ela pega tudo isso e ela determina: eu sou audaciosa, eu sou corajosa, eu vou até o final, eu vou romper, eu vou vencer, eu vou chegar, eu vou ter, eu vou alcançar. Audácia também é a qualidade de uma pessoa que é inovadora. E dentro dessa palavra inovar, eu quero mostrar para você que tem pessoas na igreja que não conseguem inovar, por isso que elas não são audaciosas, porque as pessoas que têm fé conseguem inovar. Você vai ver que na história da Bíblia, muitos milagres do que você vê, veio de inovações de um Deus audacioso. Imagine Jesus pega um cuspe, pega um homem ali, o cego de nascença, ali da cidade de Betsaida, em Marcos capítulo 8, e levam até Jesus, e quando Jesus pega aquele homem, ele cospe na cara do homem. Ele estava inovando, ele poderia curar. Você percebe que tem milagre que Jesus faz saliva e coloca, e tem milagre que ele diz: veja. Jesus estava dizendo para mim e para você que os milagres vêm quando também nós inovamos. Jesus vai encontrar 3 cegos e os 3 cegos ele faz milagres diferentes. Por exemplo, João capítulo 9, ele faz o lodo e taca no olho do cego, faz com barro e passa no olho do cego. Marcos capítulo 8, ele pega um cego, tira no meio do povo, leva para fora da cidade e cospe no olho do cego. Ele estava inovando. Aí vem Bartimeu, Marcos capítulo 10, 46 em diante. Ele vai, o homem começa a gritar e chega para ele e diz: traz a mim, olha, traga até a mim. Os outros cegos trouxeram a ele para ele tocar. Um outro, ele disse: vai manifestar a glória. Mas esse terceiro cego, o que é que ele faz? Ele diz: traga a mim, por causa do clamor dele. E a Bíblia diz que Jesus chega e ele diz o seguinte para aquele homem: o que é que você quer que eu te faça? E aquele homem disse: eu quero ver. Jesus disse: então veja, a tua fé te salvou. Veja que nos 3 cegos, Jesus foi um inovador. Por que ele foi um inovador? Porque todo audacioso é inovador. Ele não quer um milagre do mesmo jeito como muitos crentes querem hoje. A maioria quer que Deus faça tudo do mesmo jeito, da mesma forma que eles viram.
É necessário ter qualidades inovadoras. As pessoas que vencem não são pessoas que vivem o tempo todo no seu passado, mas são pessoas que se renovam. Paulo deixa isso tão certo, que ele diz que uma pessoa audaciosa, ele aponta lá em Romanos capítulo 12, versículo 12, ele diz: não vos conforme, mas transforme. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o que Paulo está dizendo é: para de se conformar, seja audacioso. Desculpe, opa, mexer aqui. Para de se conformar, seja audacioso. Paulo está dizendo: para com isso. Se vocês continuarem do mesmo jeito, você não vai chegar a lugar nenhum. Paulo está dizendo: se vocês não renovar, nada muda. Paulo está dizendo: seja audacioso, inove. Audácia também é a qualidade de uma pessoa que inova, que escolhe caminhos inexploráveis, que dispensa métodos prevenientes pré-estabelecidos. É alguém que no campo das áreas humanas, ele está o tempo todo buscando algo que as pessoas comuns não buscam. Então a história bíblica chama pessoas audaciosas. Jesus não faz o mesmo milagre. Olha as 3 ressurreições de Cristo. Jesus ressuscitou Lázaro no sepulcro, Jesus ressuscitou a filha de Jairo em casa, e Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim no caminho. As ressurreições têm atos diferentes. A Lázaro desamarra e deixa ir, a filha de Jairo dê comida, e o menino entrega a mãe e ele fala. São 3 atitudes diferentes. O que é que a Bíblia diz? Que até Deus quer fazer milagres inovador, porque Deus é audacioso. Deus pega o fraco para confundir os fortes. Deus pega as coisas vis sem valor para desprezar aquelas que se julgam honradas. Deus é audacioso, mas parece que o povo de Deus não entendeu com ele, não aprendeu com Deus o que é vencer, o que é viver. A pessoa audaciosa não tem o senso comum com as outras pessoas. Ela não tem senso de consideração para dizer: não, você está certo. Não, a pessoa audaciosa, ela olha para Deus. Deus está comigo. A coisa tem que ser diferente. A luta não pode... Irmãos, a minha luta não é igual à tua luta não é igual à minha. Mas olha, perceba uma coisa que eu vou lhe dizer: todos nós fazemos a mesma coisa para ganhar lutas diferentes. Você vai ver que quando Davi foi lutar contra o outro Golias, que tinha 6 dedos na mão, não foi ele que lutou não, foi Abinaia que lutou no lugar dele. Então nós temos que parar um pouco e entender que as minhas lutas vai depender da minha audácia, da minha inovação. Eu tenho que orar? Tenho. Eu tenho que jejuar? Tenho. Mas eu também tenho que fazer coisas que não é comum às pessoas comuns. Isso é ser audacioso. Deus não está atrás de pessoas iguais. Quando você vai em Malaquias capítulo 3, 18, Deus diz bem assim: outra vez vocês vão ver a diferença daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Deus estava dizendo: vou mostrar para vocês como os que servem a mim são diferentes daqueles que não me servem. E ele vai mostrar isso, e se você for ler lá, você vai ver que ele, em Malaquias 3,6, ele diz: eu não mudo. Mas em 3,8 ele diz: mas vocês me roubam. Ele está dizendo: eu não mudo, mas vocês estão mudando. Mas a minha forma de escolher pessoas para vencer é diferente. Vai ver a forma como Deus escolheu as pessoas para serem reis. Vai ver como Deus escolheu Jeremias. Vai ver como Deus escolheu Elias.
Vai ver em que momento da vida e o que eles estavam fazendo, nenhum deles foram escolhidos da mesma forma. Vai ver porque Davi foi escolhido para ser rei. Vai ver por quê. Porque Deus já sabia das vitórias que Davi tinha tido quando enfrentou o leão e o urso. Quando Deus disse, já levantei alguém na casa de Jessé para que seja um rei. Quando Samuel chega lá, olha para todo mundo com estatura, que maneja espada, com cada espada grande. Aí Deus disse, mas esses nunca venceram. Esses nunca venceram, esses vivem, eles não são audaciosos, eles são pessoas que treinam, mas não põem em prática nada do que se treinou. Mas eu quero alguém que já está na prática, que nem treinou, mas já está enfrentando e vencendo. Aí ele diz, eu quero é Davi. Aí alguém diz, mas Davi era um ruivozinho. Aí passa um, passa outro, passa um, passa outro. Acabou? Não tem um, mas é pastor de ovelha, baixinho, ruivo. Mas é esse que Deus quer, porque é esse que está vencendo sem nenhum preparo, mas se oferece, é ousado, audacioso, e ele vai romper. Essa é a forma de Deus escolher. Deus escolhe pessoas ousadas, audaciosas, que estão dispostas a romper. O que nós vemos hoje é que as pessoas comuns, e as igrejas estão cheias de pessoas que não conseguem fazer nada. Amém. Shalom, shalom, shalom. Deus abençoe. Querido, acesso Natal. Amém. Quem puder vai lá e acessa também. Então o que nós estamos tratando é os 4 homens que carregaram o aleijado, eles eram audaciosos. Por isso que Deus foi lá e fez o que fez. Viu a fé, o pecado. Mas você vê que ali tinha um inimigo. É aqui onde eu chamei a sua atenção. Você percebe que as pessoas do mal são mais audaciosas do que as pessoas do bem. Olha o que está escrito aqui. Quando Jesus disse para Marcos capítulo 2, versículo 5, ele diz, vendo-lhe a fé dos 4, disse para o paralítico, perdoados estão seus pecados. Versículo 6 diz, estava ali sentado alguns mestres da lei, os hipócritas, os fariseus, raciocinando em seu íntimo, porque esse homem fala assim? É um blasfemador. Quem pode perdoar pecado a não ser Deus? Olha só que audácia de pessoas vendo um Deus que viu fé e agora perdoa pecado, mas eles conseguem se levantar contra o próprio Deus, dizendo que Deus está blasfemando através de Cristo, porque o único que podia perdoar pecado era Deus. Mas Jesus disse, eu e o Pai somos um. Mas olha o que é que eles estão fazendo. Eles têm a audácia de questionar, eles têm a audácia de criticar, eles têm a audácia de procurar matar Jesus, mas os crentes não têm a audácia de lutar para vencer, de trabalhar para ser melhor do que o que é, de estudar, de fazer alguma coisa para mudar a vida. Não, eles são acomodados porque eles querem que Deus faça um milagre na vida deles como um senso comum. Não, eu vou orar, vou esperar e Deus vai fazer. E Deus dizendo, vai trabalhar. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Vai fazer algo por você. A formiga é um exemplo de um Deus que cobra a audácia de pessoas. Ele diz, vai aprender com a formiga. Que no verão ela colhe, porque quando vem o inverno ela não pode colher, porque elas são audaciosas. Elas enfrentam o perigo do verão, o sol escaldante, mas no verão, no inverno, elas estão descansando. Audácia. Nós encontramos uma igreja que está muito mais voltada para um comodismo do que para uma igreja de realizações. O paralítico recebe a ordem e no versículo de número 8, Jesus, percebendo logo o espírito que
em seu espírito, que era o que eles estavam pensando, ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas nos seus corações? Olha que audácia de Jesus. Jesus olhou além do que os olhos podem ver. Jesus disse: eu vou olhar o coração deles, vou mostrar para eles agora que o pecado que eles estão cometendo, eu estou lendo o pensamento deles. E ele deixa bem claro que o homem carnal não é um homem que apenas faz a prática, mas um homem que pensa. Nós somos espirituais porque pensamos certos e somos carnais quando pensamos errado. Somos espirituais quando nosso pensamento está no que Deus diz e somos carnais quando os nossos pensamentos estão discordando de Deus. Jesus vai no íntimo daqueles homens e diz: vocês são carnais. Vocês estão ainda remoendo isso nos vossos corações. Versículo 9 ele diz: o que é mais fácil dizer? Ei, Jesus não está falando fazer. Jesus está dizendo dizer. Porque o que eles viviam era na prática do que se dizia e não do que se fazia. O audacioso, ele está na prática do que se faz e não do que se diz. Jesus está dizendo aqui o que é mais fácil dizer. Porque vocês vivem na prática do dizer e não do fazer. É aqui onde nós separamos os audaciosos das pessoas que não alcançam nada. Porque os audaciosos, eles fazem, eles dizem e fazem. Mas as pessoas comuns que enchem as igrejas, que dizem cristãs, elas não têm audácia, elas vivem de falácia. Ah, mas é assim mesmo, o dia que Deus quiser, quando Deus quiser. Não, e você está fazendo o quê? Mas Jesus, vendo isso, o que é mais fácil dizer? Marcos 2:9. O que é mais fácil dizer? Aos seus pecados estão perdoados, ou levante e pega a tua maca e ande. Olha o que Jesus está mostrando: dizer e fazer. Jesus disse: é mais fácil dizer perdoados os pecados, ou dizer pega a tua cama e ande, ou mandar ele fazer. Porque fazer é algo de audacioso, falar é algo de preguiçoso. Fazer é algo de alguém audaciosa. Dizer e viver de palavras, de contos, é algo de pessoas acomodadas. Então você percebe que Jesus traz uma revelação muito poderosa para a gente. Ele está dizendo que é mais fácil dizer: perdoados estão os seus pecados, ou levante e pega a tua cama e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade e poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: levante, pegue a tua cama e ande. Agora Jesus alinha a audácia de 4 homens com a atitude de pessoas que não fazem nada, que só aglomeram-se, mas não têm audácia. Porque Jesus está ali com um monte de pessoas aglomeradas, sem audácias, sem ações difíceis. A paz. Ele está no meio de pessoas aglomeradas, sem audácia. A maioria de nós estamos rodeadas de pessoas que se aglomeram, mas não tem atitude que leva a uma ação de trazer resultado. Não são audaciosas. Por isso que Jesus mostra agora para a multidão, vendo a fé deles, que subiu no telhado, foram audaciosos, quebraram o telhado, não sei se com marreta, não sei se pegou uma pedra, não sei se pegou um pedaço de pau e começou a bater no telhado. Eu sei de uma coisa: imagine eu na minha casa, quando a minha neta está correndo aqui em cima, faz o barulho das pegadas dela. Agora imagine alguém quebrando essa laje,
quebrando o telhado, o nível do barulho. Todos pararam agora, prestaram atenção e disseram: o que está acontecendo? Que barulho é esse? O que é que está havendo? E logo um buraco começa a aparecer, o sol começa a entrar, a raiar, e agora essas pessoas estão vendo uma corda lentamente, uma maca lentamente descendo, e um cara com a cara de coitado, humilhado, fracassado, descendo na presença de Jesus. Aí Jesus não olhou para ele primeiro, todo mundo olhava para o paralítico, mas Jesus olhava para os quatro. Como é que o senhor pode dizer isso, apóstolo? Pelo amor de Deus, como é que o senhor pode dizer que Jesus olhava para os quatro e não para o paralítico? Que se foi o paralítico que desceu, não. A Bíblia faz questão de dizer em ordem que Jesus, vendo a fé dos quatro, Jesus não olhou para a cara de coitado. Ai meu Deus, coitadinho de mim, é assim mesmo. Não. Jesus não olhou para aquela cara tristonha, aqueles olhinhos de pidão. Não. Jesus não olhou para a ação de alguém deitado com a cara, com lágrimas nos olhos. Não. Jesus primeiro olhou para a audácia, a fé. Jesus olhou primeiro para os quatro. Eu acho que Jesus fez assim, ó. Aí todo mundo deve estar olhando e dizendo: mas o que é que ele está batendo palma? O que é que está vendo? E ele dizendo: que audácia, que coisa, olha só, opa, que coisa, que é isso? Aí alguém diz: mas o que é que está acontecendo? Aí ele olha para o pecador que está lá, moribundo, deitado na sua mesmice, no seu comodismo, e ele diz: perdoado estão os seus pecados. Porque não foi você que veio para cá. Não foi você que se arrastou, não foi você que subiu no telhado, não foi você que entrou com uma mulher do fluxo de sangue, que entrou no meio de quatro e ali rompeu e tocou em mim. Você não fez nada disso. Você, só posso fazer algo por você: pecado perdoado. Aí agora ele olha e ele percebe que no olhar das pessoas que olharam para o coitado e não para a ousadia dos quatro, para a audácia dos quatro, olharam para o pecador, e aí Jesus diz: perdoados estão os seus pecados. Aí logo ele percebe que no coração, aqueles que ficam na igreja amutuados, que não têm atitude relevantes, que não têm uma atitude excelente, pessoas fora da média, eles olharam e disseram: mas olha só isso, perdoar são os seus pecados, por que não faz nada por ele? Aí Jesus diz: porque não tem audácia, porque não tem coragem, porque não tem ânimo, porque não quer fazer nada, se acomoda, fica paradinho no cantinho, esperando a morte chegar, esperando um dia de alguém abrir o telhado para falar com ele. Querido, sai dessa. Sai dessa. Não aceite viver uma vida prostrada como de pecador. Viva uma vida santa de alguém que é audacioso. Nós precisamos fazer algo. E eu já quero chegar aqui no final, que eu não vou me demorar. Precisamos ter ações persistentes. Precisamos ter metas, mesmo que não seja atingível, mas nós precisamos ter metas para vencer. Precisamos ter objetivo. Precisamos entender que o audacioso está disposto a suportar a todas as circunstâncias para atingir o seu objetivo e chegar ao seu destino. Engraçado que eu vejo as pessoas tentando passar para os Estados Unidos e algumas delas morrem na luta para chegar na América. Morre de frio, morre de fome, morre de acidente, morre porque alguém mata. Mas elas não param. Aos milhões estão tentando entrar na América.
Aos milhões estão tentando entrar nos Estados Unidos para ter oportunidade, mesmo que custe a vida deles. O que nós vemos nessa pandemia, conversava com alguém hoje, e ela diz bem assim, eu me sinto tão, como é que diz, tão impotente nessa pandemia, porque eu não posso fazer nada. Perdoados estão seus pecados, e pronto, continue paralítico. Perdoados estão, eu quase digo isso para ela, para a pessoa hoje. Eu quase digo, perdoados estão os teus pecados, vai para o céu, receba, Senhor, no céu. Porque quando nós vamos olhar para as pessoas que romperam e venceram, nós vamos ver que elas não agiram apenas aceitando o mal, mas agiram para não aceitar o mal na vida delas. Precisamos ver o que algumas pessoas nos mostram. O mais interessante da vida não é o que você conquistou, mas o que você fez para conquistar. Às vezes eu fico pensando em casa, e às vezes eu olho para minha casa e digo, eita, é bom morar em uma casa grande, confortável, mas uma coisa é certa, o bom não é ter a casa, o bom é saber as lutas que eu passei, o que eu superei para fazer isso. E agora eu posso dizer o seguinte, se eu fiz uma vez, eu posso fazer outra. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 2 diz o seguinte, eu vejo que você fez, seu trabalho duro, sua recusa em desistir. Eu sei que você não pode tolerar o mal, que você eliminou os pretendentes apocalípticos. E eu conheço a persistência da sua coragem e a minha causa que vocês nunca viste fora. Paulo está mostrando à igreja de Éfeso o que eles deveriam fazer. Ele disse, eu sei que vocês nunca lutaram, mas no final ele vai dizer, mas lhe falta alguma coisa. Vocês abandonaram, vocês se acomodaram, vocês já não são mais o que vocês eram. É hora de vocês voltarem a ser audaciosos. É hora de você romper com essas amarras. É hora de vocês voltarem a acreditar. Trabalhar para cumprir a visão de Deus na sua vida. É hora de vocês voltarem a fazer com que a palavra de Deus seja de fato verdade. Eu lembro, na minha mocidade, que eu ia para a igreja na tarde da bênção e o pastor Jair Gomes Nogueira fazia a oração da fé. Ele levantava a sua mão, uma corneta, em cima de duas paredes, e ele fazia, agora é a hora da prece poderosa. E ele levantava a mão e começava a clamar. E quando ele levantava a mão, os demônios caíam, as pessoas enfermas eram curadas. Eu lembro. E olha, está na hora de voltar a fazer coisas audaciosas. Ele era audacioso em querer acreditar que a mão dele e a oração dele iam remover, ia curar, ia libertar. Ele era audacioso em fazer algo que outros tinham medo de fazer. Eu lembro do pastor Camargo, quando ele chegava para a reunião no pavilhão da bênção, ao lado da casa da minha mãe. Eu lembro que o pastor Camargo chegava e fazia uma mensagem muito poderosa e orava por todos os enfermos. E eles eram curados. Ele fazia coisas tão sobrenaturais que as pessoas vinham de todos os lugares para receber a oração. Ali havia um missionário audacioso. Alguém que não olhava o perigo nem o risco. Alguém que se esforçava para vencer. A bendita mulher do fluxo de sangue, que se não fosse a sua audácia, estaria apenas nos anais da história dos fracassados e não daqueles que receberam o nome de filha por ter fé em Deus.
Bendito seja aqueles 4 homens que não têm o seu nome escrito, mas têm sua fé citada. A fé deles. Bendito seja Davi, que no meio de todos aqueles que se prepararam para uma guerra, nunca lutaram uma. Mas ele, sem se preparar em nenhum instante para uma batalha, ele simplesmente resolveu ser audacioso. E mesmo sendo jovem, correndo o perigo de morrer e de fazer todo o exército de Israel escravo dos inimigos, enfrentou Golias e venceu. Bendito seja Moisés, que sem saber falar, Deus disse: vai que eu falarei contigo. Vai e fala o que vai acontecer. Vai até o seu maior rival e enfrente ele de frente. Vai ao seu maior rival e fala para ele: deixa o povo de Deus ir adorar. Que audácia! Que Deus audacioso em pegar um homem que não sabe falar, um fugitivo, um criminoso, e fazer um libertador. Que Deus audacioso! Que pegou alguns daqueles que não eram nada, pescadores, e fez deles apóstolos, evangelistas, homens que um discurso mostrava que eles poderiam ser pessoas doutas, sem cultura, mas que expressava tanto poder que admirava até aqueles que eram PhD em informações, em filosofia. Bendito seja o Deus que pegou as pessoas mais simples e fez delas vencedoras. Bendito seja o Deus que olha para as pessoas audaciosas, pessoas que não estão preocupadas com os problemas que vão enfrentar, estão preocupadas com o resultado que tem para alcançar. Bendito seja o Deus que não está olhando para as minhas limitações, mesmo sabendo que sou pecador, mesmo sabendo que eu sou falho, ele olha para a minha coragem em quebrar telhados e levantar-me e me jogar na sua presença com toda a audácia de alguém que é capaz de ter fé para acreditar. Bendito é o Deus que ouviu o clamor de um cego, por nome de Bartimeu, e parou e disse: traga-o a mim. Porque muita audácia de alguém no meio de uma multidão que grita, acreditar que tem um Deus que é capaz de ouvir o grito dele no meio de uma multidão. Bendito é o Deus de Bartimeu, que no meio da multidão olhou e chamou para dizer: a tua fé te salvou, pela tua ousadia, pela sua audácia em não se calar no meio do perigo e clamar cada vez mais alto, acreditando que ia dar certo e que o milagre ia alcançar. Ah, bendito seja o Deus que pegou o homem do pó do monturo e fez-o assentar no meio dos príncipes. Bendito é o Deus que pega uma mulher estéril, uma mulher que não tinha mãe, que não tinha filhos, humilhada, o nome dela Ana, que um dia estava orando com tanta amargura, com tanta audácia, dizendo para Deus: dá-me um filho, porque a situação que eu estou não me serve. E o Deus do céu olhou para ela e disse: eu vou te dar um filho, e se você me der um filho, eu te darei mais 7. E esse é o Deus. Um Deus que pega as pessoas que não eram nada, mas tinham audácias. Um Deus que pega pessoas que não tinham nada, mas eram audaciosas, e faz delas pessoas de excelência, de milagres. Eu louvo a Deus, porque em alguns instantes da minha vida, eu falando com Deus, Deus me tirou de trás das malhadas. Deus me tirou dos improváveis. Eu não era um provável, eu era um improvável. Eu tinha tudo para não chegar a lugar nenhum. Mas Deus encontrou em mim audácia, que para mim, na época, meus irmãos diziam que era cara de pau. Mas não era cara de pau, era audácia.
de lutar para fazer algo que mesmo sem saber, mas acreditava que ia dar certo porque eu era audacioso. Eu quero te convidar para nós orarmos junto com a bispa. Orarmos para pedirmos a Deus. Porque talvez você está como aquela multidão que enchia a casa ao ponto da porta estarem cheia. Que olha para o homem deitado, coitadinho, mas não consegue olhar para a audácia dos quatro. E Jesus olha e diz, vocês só conseguem olhar para as coisas simples, porque vocês não são audaciosos. E é nesse momento de audácia que eu quero chamar você para orarmos. E quando nós orarmos, peça para Deus, para te dar mais do que o que você tem, para te fazer romper mais do que o que você rompeu, para te fazer ter mais do que o que você tem. Mas não peça, vai ver o que eu disse. Todos os homens que se tornaram vencedores na mão de Deus, eles foram atraídos de maneiras diferentes. Todos os milagres de Deus foram feitos de maneira diferente. Porque o homem audacioso é um homem inovador. É um homem que faz coisas novas e não repete as velhas. É alguém que está disposto a fazer algo novo e já não quer mais usar o velho. Então, é hora de nós usarmos o novo que nós temos. E sermos inovadores, audaciosos, ao ponto de alcançarmos tudo aquilo que nós sonhamos. Cadê a bispa para nós orarmos? Queremos orar com você e pedir a Deus que faça algo mais na sua vida, mais do que o que Ele tem feito. Vamos